Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o benefício assistencial. Ele é um benefício de prestação continuada e esse benefício ele é conhecido por muitos de vocês como LOAS. Na verdade, LOAS é a nomenclatura da lei, o nome da lei que regulamenta esse benefício assistencial, que significa a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas a nomenclatura correta para esse benefício, que muitos de vocês conhecem como LOAS, é BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, para você que conhece esse benefício como LOAS, outros conhecem como BPC, no vídeo a gente vai estar falando aqui da mesma coisa, tá? Então, só para esclarecer que, na verdade, eu vou me referir várias vezes como BPC, é a mesma coisa para quem conhece como LOAS, tá bom? Então, vamos lá agora falar para vocês o que, na verdade, é esse benefício assistencial. Esse benefício assistencial, ele é um benefício de prestação continuada que visa garantir o valor de um salário mínimo, então é esse o valor do benefício, né, para as pessoas que não possuem meios econômicos de prover a sua própria subsistência e também não tê-la provida por sua família. Então nós estamos falando aqui de pessoas que precisam de um benefício assistencial, que elas, por algum motivo, que eu já vou falar, elas não conseguem trabalhar e também a família não consegue manter essa pessoa, porque se a família manter essa pessoa, também compromete a subsistência da outra pessoa. Então, agora eu quero conversar com vocês quem são as pessoas que têm direito a este benefício assistencial. Então, vamos lá. A pessoa que pode pedir esse benefício é a pessoa com deficiência e também o idoso com idade igual ou superior a 65 anos de idade. E também essa pessoa ela precisa ter, tanto deficiente como idoso, ele precisa ter uma renda familiar, né, que seja por pessoa, né, o valor de até um quarto do salário mínimo, ou seja, no grupo onde mora o deficiente, onde mora o idoso, as pessoas da família, elas precisam ter uma renda por cabeça, por pessoa, de até R$330. Esse valor é referente a um quarto do salário mínimo de R$1.320. Então, esse é o valor que cada pessoa tem que ter, que é considerada como família de baixa renda, tá? Tanto o idoso como deficiente precisa ter cadastro no CadÚnico, né? E também não é preciso que a pessoa tenha contribuído para o INSS. Então, esse é um benefício assistencial e precisa ter esses primeiros requisitos para serem preenchidos, tá? Em relação ao requisito assistencial que nós falamos aqui, que é o requisito da renda, né, da necessidade da pessoa provar que ela vive de uma forma que ela tem uma vulnerabilidade social. Então, o primeiro requisito que vai ser avaliado aqui é a questão da renda do grupo familiar. Então, nós já falamos aqui, vocês agora já sabem que quem pode pedir esse direito é o deficiente e o idoso acima de 65 anos. E o requisito assistencial, nós estamos falando que dentro do grupo familiar do idoso ou do deficiente, a renda por pessoa, por cada pessoa que mora com esse deficiente ou com o idoso, não pode ultrapassar de um quarto do salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$1.320, um quarto do salário mínimo é R$330. Então, esse é o critério, né? Assistencial é o critério de avaliação que a pessoa de fato faz parte de uma família de baixa renda. Então, esse é o critério assistencial. Então, quando o idoso fala assim, olha, a pessoa já tem 65 anos, ela vai conseguir esse benefício assistencial porque ela tem a idade. O requisito etário, ele é um dos requisitos a serem preenchidos. Porém, o segundo requisito a ser preenchido
é o requisito da necessidade econômica, que é o requisito de 1/4 do salário mínimo. Então, o idoso, ele já tem um requisito preenchido, que é o requisito etário. Agora vai ser avaliado o requisito da renda, né? Então, o idoso precisa também provar que ele está em estado de miserabilidade e estado de necessidade, de vulnerabilidade social. Já para a pessoa com deficiência, ela deve comprovar também a sua deficiência em primeiro lugar. Esse deficiente ele vai passar com uma perícia com o médico no INSS e também vai ser feita uma avaliação para verificar também se ele está dentro dos requisitos da necessidade econômica. Então, vai verificar a deficiência dele, sendo que a deficiência vai ser considerado várias coisas, como por exemplo, tem que provar que essa pessoa tem um impedimento a longo prazo, né? Que esse impedimento seja de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual, né, com a interação de barreiras, tem muita dificuldade aí de conseguir um emprego, de se colocar no mercado de trabalho. Essa pessoa tem muito mais dificuldade de competir com outras pessoas, né? E para considerar esse impedimento a longo prazo, né, normalmente é considerado que essa pessoa tem esse impedimento por no mínimo 2 anos. Então, nós vimos aqui até agora, só para a gente recapitular, que as pessoas que têm direito ao BPC é o idoso acima de 65 anos, também o deficiente. Esse deficiente ele pode ter natureza de deficiência física, mental, intelectual e sensorial. E essa deficiência ela precisa ser comprovada, que impede a pessoa de prover o seu próprio sustento a longo prazo, com no mínimo 2 anos. Outra situação também que é muito corriqueira e as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao BPC é que se recebe o 13º salário, né? Então, o titular que recebe o BPC, como vocês conhecem o LOAS, né, não tem direito ao 13º salário, porque ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Porque nós estamos partindo, né, do pressuposto que quem recebe LOAS é justamente quem não pagou o INSS, tá? Então, eu quero só para vocês entenderem melhor, fazer uma distinção. O que é benefício previdenciário e o que é o benefício assistencial? O benefício previdenciário, ele exige recolhimento das contribuições ao INSS. Então, a pessoa recolhe, seja ela trabalhando com vínculo empregatício, com carteira assinada, ou recolhendo através do carnezinho do INSS. Então, essa pessoa ela é contribuinte do INSS. E se ela preencher todos os requisitos, ela consegue um benefício previdenciário, porque ela contribuiu, ela pagou para a Previdência Social. Enquanto que o acesso ao benefício assistencial, eles independem de contribuição. Muitas vezes a pessoa nem tem contribuição. E aí o que acontece? Nós vamos agora no benefício assistencial, por ele não ter contribuição, ele tem que atingir os requisitos, né? Que no caso eu já mencionei os requisitos aqui, que é a idade ou a deficiência, e o outro requisito que se encaixa na questão da idade, da deficiência, que é o requisito da vulnerabilidade social. Então, vai ter que passar nesses 2 requisitos, na deficiência, vulnerabilidade social, ou na idade e na vulnerabilidade social, para conseguir esse benefício assistencial, tá? Outra diferença é que o benefício assistencial não garante condição de segurado ao beneficiário. Consequentemente, para quem recebe o BPC, se acontecer uma situação do titular vir a óbito, falecer, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Então, o BPC também, são 2 essas exceções que eles não dão direito. Eles não dão direito ao 13º e também não dão direito à pensão por morte. Outra situação também que é muito relevante falar aqui é o seguinte: quem recebe o benefício assistencial, que é o BPC, pode pagar o INSS? Então, a resposta é sim. Quem recebe o BPC pode pagar o INSS,
né? Desde que faça isso na condição de contribuinte facultativo. Então, você pode fazer uma reserva desse valor que você vai receber do salário mínimo, né? O salário mínimo agora para 2023 é R$ 1.320. Você faça a reserva de 11% desse salário e paga como facultativo para o INSS. Você pagando desta forma, você não perde o BPC por estar contribuindo de forma facultativa. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa, ela pode, por algum motivo, né, falar, nossa, mas eu tenho direito ao 13º, fica preocupado em deixar uma pensão para o cônjuge, o companheiro, companheira. Então, nessa situação, se você pagar e atingir um requisito também de uma aposentadoria, tem direito sim aí de pedir a cessação do LOAS, que é o BPC que nós estamos falando, e pedir para que seja convertido esse benefício em uma aposentadoria porque você pagou e atingiu os requisitos de uma aposentação. Por isso que é bom pagar, porque aí você vai ter o 13º e vai poder garantir aí uma pensão por morte para o seu dependente. Então, concluindo, se você fez as contribuições como contribuinte facultativo, preencheu um requisito de aposentadoria, confira direitinho para não ter nenhum equívoco, e aí você pode pedir o cancelamento do BPC e, ao mesmo tempo, requerer a concessão de uma aposentadoria. Né? Isso é muito bom porque vai te garantir o 13º salário e vai garantir aí uma futura pensão por morte para o seu dependente, ok? Então, essa foi a dica de hoje, o vídeo de hoje. Caso você conheça alguém que tenha alguma deficiência física, mental, sensorial, ou um idoso que tenha mais de 65 anos e que essas pessoas vivam numa situação difícil, uma situação de vulnerabilidade social, compartilhe esse vídeo que pode ser muito útil para essa pessoa. Obrigada por me ouvir até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!